Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 188 do YouCat, e a pergunta é: o que é a liturgia das horas? Você já ouviu falar da liturgia das horas? Você já rezou ou reza a liturgia das horas? Então vamos lá. A liturgia das horas é a oração universal e pública da Igreja. Os textos bíblicos introduzem cada vez mais profundamente o orante no mistério da vida de Jesus Cristo. Mundialmente e a cada hora é dado ao Deus Trino o espaço para transformar gradualmente o orante e o mundo. Oram pela liturgia das horas não apenas os sacerdotes e os monges. Muitos cristãos, para quem a fé é importante, juntam a sua voz aos muitos milhares de vozes que por todo mundo se elevam a Deus. Então são 7 horas canônicas, né? Nós temos aí, a gente consegue ver aí no cantinho, né, esquerdo aí do YouCat, vai dizer assim: as 7 horas da liturgia das horas são o ofício das leituras, que deve ser rezado de madrugada, né? Lá nos primórdios, né, a liturgia, o ofício das leituras era sempre rezado ali ainda na madrugada, né, antes do amanhecer do dia, né? Mas ela pode ser rezada também, né, hoje em dia, após o Concílio Vaticano II, esse ofício das leituras ele pode ser rezado em outros horários, né, em qualquer outro horário do dia, embora o horário melhor seja na madrugada. As laudes, que é o louvor da manhã, a tércia, então as laudes aí rezadas 6 horas da manhã, né, ou aí quando se acorda, né, acordou por volta desse horário de 6 horas da manhã, então tem as laudes, que é essa oração da manhã, esse louvor da manhã. Depois tem a tércia, 9 horas, a sexta, 12 horas, e a noa, às 15 horas, que são chamadas aí de horas médias, né? Dividida em 3, então. Então nós vemos que vai de 3 em 3 horas, né? Aí 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 15 horas. Então tércia, sexta e noa, que antes também do Concílio Vaticano II, essas 3 horas canônicas eram rezadas como uma só, né? Como horas médias. E agora foi dividida dessa forma, né? Pode ser rezada tudo junto, pode ser rezado dessa forma. As vésperas, que é o louvor do fim da tarde, 6 horas da tarde, então se reza as vésperas, e a oração da noite são as completas, né? Aí 9 horas da noite, ou na hora que você for se preparar para dormir, as completas. Então essa é a liturgia das horas. Os religiosos, né? Os sacerdotes, os bispos religiosos, eles são chamados a rezar aí a liturgia das horas, né? Diariamente, né? Os monges, isso é algo realmente que veio ali muito dessa tradição, né, dos monges, então de rezar todas as horas canônicas, né? Mas qual que é a importância então de nós fiéis rezarmos a liturgia das horas? Nós unimos a nossa oração, na verdade, com a oração da igreja inteira, né? Com a oração da igreja no mundo inteiro. Então a força da oração que se faz unidos, né? Na verdade, essa oração nos une, a liturgia das horas. Então, uma oração belíssima. Então, vem explicar assim, olha. As 7 horas como são como um dicionário de oração da igreja que nos liberta a língua quando ficamos desnorteados com a alegria, a preocupação ou a angústia. Aí você pode pensar assim, desnorteados com a alegria, que nós podemos nos distrair nas alegrias que passam, né? Então, para que o nosso coração ele esteja ligado em Deus. Então, o que pode nos
desnortear, como vai dizer aqui, a alegria, a preocupação e a angústia. Então, o que essas 7 horas canônicas elas vão fazer com a gente, então? Elas vão nos libertar, liberta a língua quando ficamos desnorteados. Então nós vamos rezando, né? Nós vamos nos unindo ali em oração, nós vamos elevando o nosso coração até Deus, né? Nós vamos santificando o nosso dia. Continua dizendo assim: constantemente me espanto com a liturgia das horas. Por acaso, entre aspas, uma frase, um texto inteiro condiz exatamente com a minha situação. Deus escuta quando o chamamos. Ele responde-nos através desses textos, por vezes de uma forma direta e estupefatamente concreta. Mas ele também pode ser exigente conosco, com largos períodos de silêncio e aridez na expectativa da nossa fidelidade. Então o que está falando aqui, gente? Que às vezes você precisa de uma resposta de Deus, de um direcionamento de Deus, você vai fazer a liturgia das horas, você fica assim, meu Deus está falando comigo, com a minha situação concreta nessa hora canônica aqui, nessa oração da liturgia das horas, né? É verdade, fala mesmo, então é riquíssimo. Se você nunca rezou, é muito fácil, né? A gente entra no Google, a gente consegue aí vários sites que tem a liturgia das horas, né? Então existem sites muito bons, né? Que trazem ali certinho a liturgia das horas, tem aplicativos, né? Aplicativo simples que a gente consegue baixar no celular aí da liturgia das horas e acompanhar. Você vai ver que é muito legal, que é muito bom, né? Pegando aqui o Salmo 119, vai dizer assim: 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas normas, né? Então o Salmo aqui já falando dessas 7 vezes por dia parar diante de Deus para rezar, né? Essa liturgia das horas, essa oração da igreja, né? A igreja que está em constante oração. Isso também é muito importante a gente saber disso, né? Na verdade, a igreja está em constante oração. Não somente a liturgia eucarística é celebrada no mundo inteiro diariamente, isso vai santificando o mundo, mas essa oração da igreja, né, essas horas canônicas e esse tempo, né, que a igreja vai se colocando ali constantemente diante de Deus em oração, isso também santifica o mundo. Nós todos, a humanidade inteira recebe as graças dessa oração. Então a oração sustenta o mundo, né, gente? A oração sustenta a nossa vida, a oração sustenta a igreja. Então isso é uma graça muito grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.